Ezequiel, capítulo 14. Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Versículo 3. O capítulo de hoje é praticamente um grito de Deus à humanidade. Sofrendo os reveses do exílio, os anciãos de Israel procuraram o profeta de Deus em busca de respostas. Contudo, não visavam ouvir a voz de Deus, mas acalentar seus corações corruptos com o que desejavam ouvir. Aquele, porém, que sonda os corações, conhecia muito bem o seu conteúdo. Seus ídolos ocupavam um lugar que deveria pertencer somente ao Senhor. Seu tempo era preenchido com tudo o que alimentasse a sua idolatria, menos com Deus. E seu contentamento estava em ouvir profecias e palavras falsas, segundo a multidão dos seus ídolos, que os fizessem permanecer em sua condição de comodidade e apostasia. Meus amados irmãos, o que está acontecendo conosco hoje? Somos teimosos e demasiado lentos para confiar em Deus e obedecer ao que Ele nos deixou escrito por intermédio de seus profetas. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20. A verdade é que o que pregamos, nós mesmos somos tardios em praticar e confiar. Querem um exemplo? Desde o período da pandemia, há uma longa discussão acerca de ir morar no campo ou não, lançando sombras e dúvidas na palavra profética. A serva de Deus é muito clara. Você tem uma família, principalmente com filhos pequenos, o plano divino é a vida no campo. Você não tem filhos pequenos, mas tem condições de tomar tal decisão por questões espirituais, a fim de aperfeiçoar o caráter? Então vá. Mas tudo deve ser feito com ordem, decência e muita oração. Simples assim. É uma vida que requer mais esforços e renúncias? Sim, sem dúvida. Mas também foi o plano divino para nos proteger e a nossos filhos das influências deste século e nos preparar para a crise final que há de vir. Na descrição do vídeo aqui do YouTube, eu vou deixar para vocês o link de uma mensagem muito coerente com o pastor Josana Alves sobre o assunto. Assista, por favor. Os sinais que têm acontecido no mundo natural e no mundo social, apesar de catastróficos e assustadores, não chegam nem perto dos sinais que definirão o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus capítulo 24, versículos 10 ao 13. Noé, Daniel e Jó foram usados como exemplo pelo próprio Deus, quando o assunto é fidelidade e perseverança. Foi fácil para Noé passar 120 anos ouvindo de todos que ele estava louco? Não, amados, mas ele confiou no Senhor e empregou tudo o que tinha na construção da arca e salvação de sua casa. Foi fácil para Daniel contrariar as ordens do monarca mais cruel de sua época, mas ele decidiu firmemente ser fiel a Deus. Foi fácil para Jó suportar tanta dor e sofrimento, mas ele permaneceu com sua fé inabalável em seu Redentor. Mesmo com as recompensas que aqui receberam, nenhum dos três olhava ou almejava as coisas corruptíveis, mas seus corações desfaleciam de saudades de Deus e da pátria superior.
Salve a sua vida e a sua casa. Precisamos nos mover antes que seja tarde. Jesus pode voltar daqui a 10 anos, 5 anos, ou daqui a alguns meses ou dias. Não sabemos quando ele virá, mas também não sabemos se estaremos vivos amanhã. E para os pais que ainda possuem filhos pequenos, nossos filhos não estarão congelados na infância até lá. Por isso, o Senhor nos apela agora. Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Por favor, consideremos essas palavras com temor e oração. Está chegando o tempo em que, por mais que os pais sejam justos e verdadeiros adoradores diante de Deus, a terra estará tão corrompida que não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Em uma era onde a tecnologia tornou-se um ídolo no coração de muitos, fomos chamados para ser diferentes. Nossa vida deve mover-se em direção contrária a todas as tendências deste mundo que nos afastam do conhecimento do Senhor. E essa obra deve começar no coração dos pais aos filhos, e então no coração dos filhos a seus pais. Malaquias capítulo 4, versículo 6. A fim de que não aconteça em nossa casa o que aconteceu a Israel, que por se misturar com os povos, acabou levando seus filhos ao matador. Oséias capítulo 7, versículo 8, capítulo 9, versículo 13. Ó amados, clamemos por um coração como o de Cristo. Está mais do que na hora de despertarmos do nosso torpor espiritual. E será essa a obra de reavivamento e reforma em nós, que despertará nossos filhos a terem sua própria experiência com Deus. Ainda existe esperança, meus irmãos, pois eis que alguns restarão nela, que levaram fora tanto filhos como filhas. E saberemos que não foi sem motivo tudo quanto o Senhor fez na terra, diz o Senhor Deus. É tempo de vivermos pela fé. E quando o Senhor declarar, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Que sejamos o seu consolo, o fruto do penoso trabalho de sua alma. Isaías capítulo 53, versículo 11. Oremos, amados. Pai Santo, nós te agradecemos pela palavra profética, que tem sido um instrumento de comunicação entre o Senhor e o seu povo ao longo dos séculos. Abre o nosso entendimento hoje, a fim de compreendermos com clareza a Tua vontade para a nossa vida e nossa família, e concede-nos fé e coragem para praticá-la. Batiza-nos com o Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, justos do Senhor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.